Guerra na Europa. Começou agora a invasão da Ucrânia por parte do exército russo. Уже штук 20 пролетіло. Над хатами літають, падли. Fala aí, galera do ranking. Esse assunto é super importante e a gente tem que acompanhar. Trata-se do maior conflito até agora desde a Segunda Guerra Mundial. Todo mundo precisa torcer muito para isso ser contido, porque a gente sabe que as grandes guerras elas começam com pequenas faíscas. A Primeira Guerra Mundial, que matou mais de 20 milhões de pessoas, começou com um pequeno país que era a Sérvia, que teve o assassinato lá do arquiduque, que era o herdeiro do trono, e aí um país briga com outro pequeno, começa a escalar, e você nunca sabe onde vai parar. A Segunda Guerra Mundial, que deixou 50 milhões de mortos, também começou com a invasão de um pequeno país, que era a Polônia, por parte de Adolf Hitler. Então, muito cuidado nessa hora. Então, só para dar um pouco de contexto, vocês lembram que teve a Revolução Russa, que era comunista, e aí tinha a União das Repúblicas Socialistas, que era aquele monte de países lá, liderados pela Rússia, mas com outros países em volta, a Lituânia, Letônia, Estônia, a Bielorrússia, o Cazaquistão, etc. E a Ucrânia. Eram vários países, repúblicas unidas em torno de Moscou. Quando o socialismo implode, entra em falência, acaba o regime comunista, esses países, cada um segue seu caminho livre. E vocês sabem que a União Soviética tinha o segundo maior arsenal nuclear, mísseis nucleares, podiam destruir o mundo inteiro, que acabaram ficando em outros países, como por exemplo a Ucrânia. A Ucrânia ficava com muitos mísseis nucleares. Quando chegou cerca de 2004, se não me engano, teve um acordo, já não tinha mais regime comunista, a Ucrânia concordou em devolver para a Rússia, deixar com a Rússia os mísseis nucleares, para não ter arma nuclear, em troca de uma promessa de nunca ser invadida. Então a Rússia falou, me dá seus mísseis que a gente promete nunca te invadir. Isso é uma primeira lição, pessoal, de relações internacionais. Existe uma escola de pensamento que é a escola pacifista, que fala, não, nós precisamos desarmar todo mundo, e é um mundo de paz e amor, e todo mundo vai estar bem, e vamos destruir as armas, e vamos abraçar a árvore, e vai ser lindo. Existe uma outra escola, que é a escola mais realista, que é a escola que diz o seguinte, se você quer a paz, se prepare para a guerra e tenha democracias fortes. Democracias fortes. Quando você tem uma democracia forte, resoluta, que fala ó, não para os ditadores, uma aliança forte entre todos os regimes democráticos do mundo, pesadamente armados, você assusta o ditador. O ditador gosta de gogó, gosta de assustar, ele gosta de fazer moral para o seu povo, mas ele tem muito medo de perder a guerra, porque o cara é preso e é morto. Então essa segunda escola de pensamento, ela fala, olha, paz é maravilhoso, só que paz é algo que você faz entre democracias. Aliás, uma pequena curiosidade, pessoal, existe um fenômeno que os cientistas políticos chamam de paz democrática. Por curiosidade, até hoje vocês sabem que teve muitas guerras, infelizmente, e todas as guerras sempre têm ditadura contra ditadura ou ditadura contra democracia. Nunca existiu uma guerra, nenhuma guerra na história humana, nenhuma só, que seja entre duas democracias. Olha só que interessante, democracias não vão à guerra, mas elas têm que estar fortes, armadas e com muita força de vontade para resistir aos ditadores, porque o ditador ele vai querer um dedo, depois vai querer o braço, depois vai querer a mão e não para nunca. Essa é a lição que a gente teve de Adolf Hitler lá nos anos 30, quando a Alemanha começou a expandir, pegar um pedacinho daqui, dali, ameaçar os vizinhos e as democracias estavam fracas, estavam acovardadas, foram falando sim senhor até a hora que era tarde demais. E o que é o Putin? Ele é o líder da Rússia, ele era um agente da KGB, do Serviço Secreto da União Soviética, ele viu a União Soviética desmontando, ele viu o regime comunista sendo humilhado pelo Ocidente, pelos países capitalistas, e ele se vende, pessoal, como sendo o grande cara, o defensor da autoestima, do orgulho, do nacionalismo russo, né? Eu vou devolver para vocês o país que a gente tem orgulho, um país forte, e toda vez é o mesmo papinho. Um ditador agressivo, ele nunca chega e fala, ó, eu tô aqui para invadir os vizinhos mesmo e detonar os vizinhos. Ele não fala isso, ele nunca enquadra dessa forma, você não vai escutar, nem Hitler falava isso. Hitler, com toda a maldade e a psicopatia dele, ele sempre falava que o povo alemão está acuado, que tem um grande perigo, que ele vai defender as injustiças contra alemães que estão sendo oprimidos, e é sempre assim. Eles inventam aí umas minorias, uns caras oprimidos no outro país, e se você perceber o discurso do Putin,
Por que ele está indo para a guerra agora? Para defender os cidadãos de origem russa que estão sendo humilhados lá na Ucrânia, no outro país. Porque nós é que estamos sob ataque, nós é que estamos em cerco, é sempre esse papinho. Então, isso é muito interessante para a gente, pessoal, para a gente poder tentar um pouco ficar vacinado contra esses populistas. O populista é isso, o Putin, Hitler era um populista, outros populistas que tem por aí, ele sempre separa as coisas entre povo e antipovo, por isso chama populista. Ele fala o seguinte: o verdadeiro povo está comigo, eu sou o representante. Se você não está comigo, você é antipovo, você é um inimigo do nosso país. E os nossos cidadãos estão em risco. Ele cria toda essa cortina de fumaça para desviar a atenção dos problemas internos da Rússia, que é um país extremamente corrupto. Eu conheço alguns empresários russos e eles descrevem a situação, falam que o Brasil é um paraíso perto da Rússia. Lá é um regime de gangue, é um gangster. O gangster está no poder, a gangue está no poder, eles pegam o que eles quiserem, a hora que eles quiserem. Quem tem um pouco de dinheiro lá já mandou para fora, já se mandou da Rússia. É um país que está em profundo declínio populacional, econômico. Então toda essa situação, essa raiva tem que ser desviada em alguma coisa. Então vai lá o Putin, inventa uma guerra na Geórgia, lembrando que ele já teve guerra na Geórgia, inventa agora uma guerra na Ucrânia e ele vai aumentando o risco de conflitos no mundo. Para o Itamaraty e para a política brasileira, essa guerra representa um revés também para a nossa diplomacia, porque o presidente Bolsonaro acabou de voltar da Rússia, o pessoal fez piada que ele foi lá fazer a paz, que ele tinha que ganhar um prêmio Nobel, né? E aí depois, não, mas é só brincadeira, é tudo uma piada, ninguém entendeu. E sim, era uma piada os memes, mas os seguidores dessas páginas, eu olhei lá os comentários, não entenderam que era uma piada. A dona Maria lá, uma aposentada, que está seguindo o presidente, bolsonarista, ela não entendeu como uma piada. Eu vi os comentários lá, não, o nosso presidente, que bom, ele salvou, e ninguém ficou desmentindo. Então foi vendida toda uma coisa de que não, Bolsonaro foi lá para a Rússia para apaziguar, não visitou as democracias, também não foi convidado, e quando ele volta da Rússia, imediatamente o Putin invade a Ucrânia. Então é um sinal de que, quer dizer, ignorou qualquer pedido do Itamaraty de moderação, de tentar resolver pela negociação os problemas que ele tem lá com a Ucrânia. Outra situação bizarra que tem que ser apontada é que a Venezuela, do Nicolás Maduro, a Venezuela socialista, a Venezuela dos bonzinhos, já se manifestou publicamente apoiando o agressor, dizendo que a solidariedade deles é com Putin, que eles apoiam Putin, ou seja, nessa hora os princípios vão para a lata de lixo. O pessoal da extrema esquerda que apoia a Venezuela, saiba que por tabela você está apoiando o ditador da Rússia, a invasão e a agressão a países vizinhos, coerência zero. No final do dia, pessoal, a grande lição que fica, nos parece, é a fraqueza das democracias. Volta ao ponto original. Toda vez que você tem no mundo os países democráticos fracos, titubeantes, com presidentes fracos, como por exemplo o Biden nos Estados Unidos, a Europa dividida, com medo de agir de forma mais resoluta, né? Ou mandar tropas, ou mandar sanções imediatas contra a Rússia, bloquear os bens dos russos, cortar o comércio. Quer dizer, quando você tem os países ocidentais, as democracias liberais, os países livres, que estão titubeantes, não tão fronte unificado, firme para dizer não para os ditadores, você vai ter ditadores botando as asinhas de fora. E aí a ordem mundial entra em caos. Existem duas possibilidades. Ou a ordem mundial é baseada na lei e nos acordos, ou é baseada no mais forte. Quem tiver arma vai lá e aponta para o outro, explode o outro e acabou. E aí a gente já sabe pela história que o final nunca é feliz. Se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.